Prezados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós vamos estudar Êxodo no seu contexto histórico, no seu fundo histórico. Isto é importante para nós, visto que Êxodo é o evento fundamental na história da redenção do Antigo Testamento. É o meio pelo qual Deus dá cumprimento, o cumprimento histórico às promessas feitas aos patriarcas. Aquela promessa de fazer uma grande nação, de lhes dar uma terra, de fazer deles um povo peculiar. Bem, apesar da importância do livro de Êxodo, colocar o livro de Êxodo no espaço e no tempo, ou seja, situá-lo aí no tempo e no espaço, é uma tarefa difícil, em parte devido à natureza literária do livro, visto que o livro de Êxodo ele não está preocupado em mostrar evidências arqueológicas, históricas, antropológicas. Ele simplesmente vai falar dos êxitos, dos atos de Deus para livrar o povo, para tirar o povo da terra do Egito, da casa da servidão, como diz a escritura bíblica. Em nenhum momento o nome, por exemplo, o nome do faraó que confrontou Moisés é mencionado, nem qualquer outra pessoa ou evento para estabelecer alguma ligação com a história conhecida do Egito e da Palestina daquela época, também é registrado. Uma vez que toda a evidência é indireta, a questão histórica deve ser tratada antes de passar para o conteúdo teológico do livro, coisa que nós veremos muito em breve para o nosso conhecimento. Então vejamos o contexto histórico da época. Bem, antes de situar o Êxodo no tempo e no espaço, é preciso estar familiarizado com a história da época. É muito importante conhecer, como por exemplo, o apogeu do Império Egípcio. Por razões de continuidade, a seguinte resenha começa no fim da Era Patriarcal, que se dá cerca de 1550 anos antes de Cristo, e isso se estende até cerca de 1200 anos antes de Cristo, quando Israel já tinha entrado na Palestina. Durante esta época, que coincide aproximadamente com a recente Idade do Bronze na Palestina, o Egito já tinha o controle do mundo antigo e a Palestina estava sob o domínio desse império. Isto é muito interessante. E nós vimos no mapa isto, como se situava as cidades, em que lugares estavam as cidades do Egito, o Baixo Egito, o Alto Egito e toda essa zona banhada pelo grande rio Nilo, tá? Então isso vocês podem ver no mapa. Nós vimos também, e muito interessante, a estela de Meneftá, que foi feita cerca de 1220 anos antes de Cristo. Esta estela, que é uma pedra de mais ou menos 1 metro, entre 1 metro e 1,20 metro de altura, ela contém um hino de vitória que menciona a Israel. Esta estela está no Museu Egípcio do Cairo. Então é muito interessante esta estela, que é uma evidência histórica da existência de Israel. Vamos ver as evidências do Êxodo. Bem, a realidade de Êxodo é incontestável. Embora não haja nenhuma evidência histórica direta, nem da opressão no Egito ou a saída, a evidência indireta é esmagadora. Vejamos, a história de José é um verdadeiro reflexo da vida, costumes, literatura, em particular a região nordeste do delta do Nilo. E os títulos oficiais egípcios estão de acordo com os registros da época, o qual outorga grande credibilidade histórica da vida no Egito. Vários nomes israelitas, particularmente as famílias de Moisés,
são autenticamente egípcios. Até mesmo a fuga de povos subjugados de um estado maior tem analogias do mundo antigo. Além disso, ao longo de toda a era veterotestamentária, Israel remonta ao Êxodo como fato constitutivo que o converteu no povo de Deus. Do ponto de vista psicológico, é pouco provável que a história tenha sido inventada. A única explicação possível de todos os fatos importantes é que Deus interveio para salvar o seu povo. Disso nós não temos nenhuma dúvida. Agora vejamos a data do Êxodo. Bem, os principais argumentos são os seguintes. O número 1 é a estela de Meneftá, que nós já vimos antes, que indica que o Egito enfrentou Israel na Palestina no 5º ano do seu reinado. Isso cerca de 1220 anos antes de Cristo. Obviamente, o Êxodo deve ter ocorrido antes. A evidência, o argumento número 2, os israelitas foram usados como escravos para construir cidades de armazenamento, como Pitom e Ramessés, segundo o Êxodo capítulo 1, versículo 11. Isso está na Bíblia e basta nós lermos e nós vamos encontrar esse argumento histórico aí que corrobora com esta data. As evidências sobre o tempo de peregrinação dos israelitas no Egito, dos israelitas no deserto e a conquista sugerem a mesma época. Eles foram obrigados a se desviarem de Edom e Moabe. E nós vemos isto na Bíblia, em Números capítulo 20, versículos 14 a 21. De acordo com a interpretação que foi feita dos estudos arqueológicos, sugerem que estes reinos não existiam antes de cerca de 1300 anos antes de Cristo. Outro argumento são os documentos egípcios contemporâneos que mostram paralelos históricos. Alguns textos do tempo de Meneftá e de Ramsés II documentam o uso dos semitas como escravos, com o termo egípcio apiro nas obras de construção. Outro texto é a permissão para determinados grupos nômades de Chassu Beduim de Edom para cruzar a linha de postos avançados e alcançar as lagoas de Pitom. Então, nós vemos aí essas evidências, esses fatos históricos registrados que mostram a data aproximada do Êxodo. Número 5, esta data é consistente com a teoria de que o contexto mais provável para a história de José e a descida ao Egito é o tempo dos Ixos, os chamados reis pastores. Segundo o Êxodo capítulo 15, versículo 13, o tempo de permanência no Egito seria de 400 anos. Mas de acordo com Êxodo 12:40, do ponto de retrospectiva, foi 430 anos. Nós temos os textos bíblicos que nos mostram perfeitamente isto. Gênesis capítulo 15, versículo 13 diz: Então disse Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Em Êxodo 12:40 lemos: O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Bem, isto aí mostra claramente as datas, os anos, e a prova documental arqueológica nos mostra também isso. Agora vejamos o itinerário do Êxodo. Também não há certeza quanto à rota do Êxodo ou à localização do Monte Sinai. Neste tema também são tratadas apenas probabilidades, uma vez que não há nenhuma evidência direta. Com maior conhecimento da topografia do Delta do Nordeste, alguns dos lugares mencionados em Êxodo 12:37, 13, de 17 a 14, 4 e Números 33, de 5 a 8, podem ser localizados com bastante certeza. Isto vocês, no resumo, podem ver no mapa
abaixo. E no livro, o texto, também vocês vão encontrar isso. Ramessés é o ponto de partida praticamente certo, pois deve estar localizado em Taniso Cantir, no atual Egito. Aí temos aí vários versículos bíblicos que devem ser lidos, estudados, analisados, como Êxodo 12, 37, Êxodo 13, de 17 a 22, Êxodo 14, 3 e 4, Números 35, de 5 a 8. Então nós vamos encontrar esses versículos que mostram os lugares por onde Israel passou. Bem, no final nós temos um mapa bem moderno e com um gráfico que mostra a provável peregrinação de Israel no deserto. Então, fica aqui apenas agora eu termino com uma orientação de que vocês leiam, vejam, nós vimos em aula um vídeo que mostra provas cabais da existência do Êxodo, provas históricas, provas arqueológicas. Se vocês puderem, leiam bastante sobre o tema, pois isto vai nos ajudar bastante no nosso aprimoramento, no nosso crescimento neste conhecimento que é a palavra de Deus. É muito importante para nós. Nós temos nomes que só aparecem na Bíblia. Por exemplo, muitos dos nomes que aparecem na Bíblia, principalmente em relação ao Sinai, hoje são nomes árabes. Então, e nós, quando lemos Mara, quando nós lemos Elim, quando nós lemos Sinai, todos esses nomes, na verdade, eles têm uma origem hebraica. E hoje os nomes, esses lugares até existem, talvez alguns sejam muito difíceis de localizar no mapa, porém, nós temos os nomes, suas origens em hebraico. Então, houve uma mudança enorme de nomenclatura, e isto pode nos trazer uma confusão. Então, é por isso que temos que ter conhecimento da geografia, localização. Temos, evidente, o Mar Vermelho, ele está aí, ele existe. O Sinai, a península do Sinai existe, Israel existe, o Egito existe também. Então, o que nós precisamos fazer é saber localizar, e visto que todo este material nos traz conhecimento. Então, meus queridos, eu fico por aqui, desejo o melhor para vocês em vossos estudos e que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Até a próxima!